Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. E nesta aula vocês irão resolver algumas questões da banca Consulplan. São 8 questões que eu selecionei, voltadas para o concurso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Esse projeto Matemática do Zero, ele busca, acima de tudo, trazer para os nossos alunos os principais conceitos da matemática. Por esse motivo, eu tenho certeza que ao final desta aula, vocês aprenderão conceitos de matemática ou já vistos ou nunca vistos, de forma que você possa tirar 10 aí no seu concurso. A matemática, por muitas das vezes, ela parece ser difícil. No entanto, quando você foca, quando você estuda, acima de tudo, você terão bons resultados, né? E vocês, quando têm esse planejamento, assim como eu havia salientado na aula passada, quando você tem este foco de buscar estudar, o concurseiro ele consegue ter seus objetivos concretizados. Nesse sentido, pensei nesse projeto para que, acima de tudo, vocês tenham um suporte, né? Um suporte para desenvolver de forma prática a matemática. Nós sempre falamos que a matemática é sim difícil, mas através do nosso projeto, através da matemática do zero, tenho certeza que vocês irão aprender os principais conceitos que te levará a acertar todas as questões de matemática. Nesta aula, bem como em todas as aulas que estou desenvolvendo para vocês, são aulas que muitas das vezes, numa questão, gastamos 10, 15 minutos. No entanto, gasto 15 minutos para explicar para você todos os conceitos. Vocês vão chegar num ponto onde que, só de observar a questão, você saberá a resposta. No entanto, é preciso saber o conteúdo de matemática. É como falo para os meus alunos. Se você pega um livro de matemática e começa a ler, você não irá compreender nada, porque matemática você não lê, e sim, você pratica em cima daquela leitura. Vamos exemplificar melhor. Você dá uma questão, o aluno vai interpretar aquela questão com base nos seus conhecimentos matemáticos. Então, matemática não é igual ao português, que você pega um livro de literatura, vai ler e basicamente entender de forma rápida aquilo. Você tem que ter conceitos, você tem que ter uma habilidade para fazer esse tipo de atividade. Nesse sentido, temos as nossas mentorias basicamente para direcionar os seus estudos. Então vamos lá para a nossa questão 1. Como havia dito anteriormente, essa questão da banca Consulplan, então todas que eu planejei para esta aula envolvem a banca Consulplan. Leia com atenção o quadro 1. Você tem, neste quadro 1, x e f de x. Mas por que, professor, você tem x e f de x? F de x, ele também é chamado de y. Então, todas as vezes que você atribui um valor a x, você irá encontrar um f de x ou um y. Por exemplo, você atribuiu numa função dada raiz de 2, você irá encontrar quem? 3. Você atribuiu 8 numa raiz dada, você irá encontrar quem? 5. Você atribuiu 17 numa função, você irá encontrar quem? 6. Você atribuiu 18 numa função, você irá encontrar quem? Você irá encontrar 1. Então, isso é função. Vamos falar de uma forma prática. Você joga um número dentro desta equação, irá encontrar basicamente outro resultado referente a y. Mas a questão pede o seguinte: supondo que f seja uma função cujo domínio, então eu vou te explicar o que é um domínio, né? Cujo domínio é o conjunto dos 4 elementos, raiz de 2, 8, 17, 18, e cujos valores correspondentes registrados no quadro 1 à sua imagem. Então, vamos entender o que é imagem.
de F é. Então, você tem as alternativas, os conjuntos numéricos. Então, a primeira coisa que você deve ter noção em conjuntos numéricos. Você tem, por exemplo, o conjunto A. O conjunto A ele é representado por letra maiúscula, onde você tem 1, 2, 3. Por exemplo, conjunto numérico, nós representamos todos eles com letra maiúscula, o sinal de igual, de igualdade, e entre chaves. Então, essa é a representação de conjunto numérico, conforme você consegue observar aqui em todas as alternativas. Então, o primeiro conceito basilar é esse, representado com letra maiúscula e chave. Primeira coisa, o que é um domínio e o que é uma imagem? E já vou pegar uma carona nisso e explicar para vocês o contradomínio. Por exemplo, vou fazer um desenho gráfico aqui. Não tenho tanta habilidade em desenho, por isso não vai sair tão bonitinho. Você tem um conjunto A, representado pelos números 1, 2 e 3. E tenho a seguinte função: f de x igual a x mais 1. Então, tenho f de x igual a x mais 1. Vou atribuir todos esses valores do conjunto A dentro desta função. Então, onde tem x, eu irei substituir pelos valores. Vamos aqui, para vocês possam entender. Vou só apagar essa parte aqui para facilitar a nossa observação. Foi só a primeira análise do que seria um conjunto numérico. Então, vamos fazer a explicação. Você tem que primeiro elemento do conjunto é f de 1. F de 1. Aí você substitui x mais 1. Onde tem x, você coloca 1. 1 mais 1 é igual a 2. Nesse sentido, eu já vou montando aqui o meu segundo diagrama de conjuntos. Vou chamar de conjunto B. Então, você atribuiu 1, encontrou 2. Atribuiu 1, encontrou 2. Eu irei atribuir 2 agora nessa função. F de 2 é igual a 2 mais 1. 2 mais 1 é igual a 3. Então, joguei 2 na fórmula, encontrei 3. E vou jogar na fórmula o número 3, né? O algarismo 3 aqui. Então, você tem 3 mais 1 é igual a 4. Então, joguei 3, coloquei 4. Temos os seguintes conjuntos. Conjunto A, como representa conjunto? Com a nomenclatura dele, a letra em maiúsculo, igualdade, entre chaves. O conjunto A temos 1, 2, número 2 e o número 3. E o conjunto B, temos 2, 3 e o número 4. Correto. O conjunto A, eu sempre chamo ele de quê? De domínio. Então, o conjunto A, ele é chamado de domínio. Então, vou colocar aqui, D, que é o domínio. As respostas que eu tenho destas funções, ou seja, as setas que estão ligadas, eu chamo ela de imagem. Então, todas as vezes que você tem, por exemplo, o número 1, 2 e 3, eu chamo de domínio. Então, todos os elementos deste conjunto A, eu chamo de domínio. E os elementos que são ligados por seta, eu chamo de imagem. Porque você jogou um domínio, jogou um algarismo na função, você necessariamente vai ter uma imagem. E se, por exemplo, eu acrescentar aqui o número 5 e o número 6? Ainda é uma função. Mas, professor, quando que não é função? Quando não é função, você pode até ter esse tipo de questão na prova. Por exemplo, você tem o conjunto A e o conjunto B. Volto a falar, não sou bom em desenho.
Por exemplo, você tem o número 1 e o número 2. Aqui você tem o número 4 e o número 5. São funções aleatórias. Então, só para exemplificar. Por exemplo, apenas o número 2 vai ligar ao 4. Pense, por exemplo, se fosse f de x igual a x ao quadrado, né? Só para ter uma coisa mais concreta. Jogando 2 aqui, você vai ter o quê? 4. Perceba que neste conjunto A, o algarismo 1 ele não está ligado a nenhum elemento do algarismo do conjunto B. Nesse sentido, isto não é função. Então, para ser função, o domínio. O que é domínio? Vocês aprenderam agora. Domínio é o primeiro conjunto. O que vai ser jogado na fórmula, na equação, e vai atribuir uma imagem. Então, quando o domínio não liga a algum elemento do contradomínio, que eu vou explicar para vocês agora, e não tem uma imagem, ele não é uma função. Então, no conjunto A, todos os elementos têm que obrigatoriamente, ligar uma setinha. É o que aconteceu aqui neste exemplo fictício que eu havia colocado para vocês e também no que a questão pede. Então, todos os elementos aqui de x está ligado a um y. Então, quer dizer o quê? É uma função. Então, se, por exemplo, o 18 não tivesse ligado a nada aqui, o quadrinho tivesse branco, correto. Mas, se o quadrinho tivesse branco em 18 e aqui tivesse 1, errado, não é função. Como, por exemplo, você tem um número que é obtido e não foi, vamos dizer assim, não foi obtido através de algo. Então, é preciso algo para você encontrar um resultado. Então, o nada não gera alguma coisa. É o caso da função. Um número gera número. Então, o conjunto domínio, que é o primeiro conjunto que eu chamo de A, ele é chamado de domínio, o D. A imagem, voltando aqui novamente ao foco, a imagem é cada setinha que é recebida pelo conjunto, do domínio. Então, quer dizer o quê? Vão sair 3 setinhas aqui, então 3 elementos irão receber essa ligação. E você percebe aqui que eu acrescentei os números 5 e 6. Isso é chamado de contradomínio, ou seja, CD. Contradomínio é igual a quê? Aos elementos 2, 3, 4, 5 e 6. O que é contradomínio, professor? São todos os elementos do conjunto B ou do conjunto secundário. Pode ser que a banca chame esse segundo conjunto de Y. Então, o conjunto secundário, o segundo conjunto, o qual irá receber as setas, todos os elementos dele é chamado de contradomínio. Por exemplo, qual é o contradomínio desses elementos dessa questão? O número 3, menos 5, 6 e 1. Por que, professor? A imagem é igual ao contradomínio. E neste caso do exemplo que eu coloquei para vocês da função f de x igual a x mais 1, você percebe que a imagem é diferente. A imagem aqui ela é diferente do contradomínio. Então, esses são os conceitos necessários para que vocês possam entender a resolução dessa questão. Fiz toda essa explicação basicamente para que vocês possam entender os conceitos iniciais de função, que são de suma importância para vocês concretizarem aí, caso caia no seu concurso. E se não cair no concurso da Secretaria de Estado de Educação, tenho certeza que em outro concurso irá cair. E vocês viram que são conceitos básicos da matemática. Se a gente não saber, acaba errando uma questão por bobeira. Olha só, vamos analisar aqui a questão só para vocês verem, através dessa simples explicação, como resolver esse tipo de questão. Supondo que f seja uma função cujo domínio, olha lá, deu domínio, que é raiz de 2, 8, 17, 18, e cujos valores correspondentes estão registrados no quadro 1. A imagem de f é... Vocês acabaram de entender que a imagem é aquele elemento que é ligado por uma seta. Ou seja, então se você joga o domínio do raiz de 2, você vai encontrar uma imagem 3.
Se você joga o número 8, você vai encontrar uma imagem menos 5. Se você joga um domínio 17, você vai encontrar uma imagem 6. Se você joga um domínio 18, você vai encontrar uma imagem 1. Então, a imagem são todos esses valores. 3, menos 5, 6 e 1. Então, alternativa letra B. Por que que lá no início, voltando ao foco aqui, por que que lá no início eu falei para vocês que só de observar uma questão, vocês irão compreender a sua resolução, sem precisar de resoluções, desse monte de rabiscos, pelo fato que vocês agora têm um entendimento da matéria da matemática. Então, a matemática é isso, você fazer a prática, você entender o conteúdo, e nesse sentido você observar, olha lá, você observou que raiz de 2 liga-se a 3, 8 liga-se a menos 5, 17 liga a 6 e 18 liga a 1. Nesse sentido, você sabe que o domínio gera uma imagem. Então, a imagem é aquilo que está sendo ligado. E a questão pede para você marcar a alternativa que tem todas as imagens, tem a imagem desta função. Então, basicamente, é a letra B. Por isso eu falo e volto a salientar, matemática você se aprende na prática. E a prática é fundamental para você ter sucesso aí no seu concurso. Então, vamos voltar à questão aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que posteriormente estarei auxiliando vocês com as respostas. Então, não deixem de colocar as suas dúvidas para que a gente possa estar ajudando vocês, né? Porque matemática, acima de tudo, é preciso ter essa orientação. Ao contrário de língua portuguesa, que vocês têm a facilidade, muitas pessoas têm a facilidade de estudar sozinho, mas matemática, por ser uma disciplina mais difícil, vamos dizer assim, ela necessita que o aluno tenha um certo acompanhamento. Então vamos para a questão 2 da banca Consulplan, lembrando que são questões de nível superior, envolvendo a própria banca. Eu não gosto de trazer nas minhas aulas questões que estejam voltadas para outra banca, porque eu gosto de resolver, de explicar, de mostrar a vocês como que a questão, como que a banca se comporta e cobra do meu aluno. Então vamos lá. Admita que o imposto da renda federal nos Estados Unidos em 2021, para uma única pessoa com renda tributável de X dólares, esta é uma renda líquida depois de deduções e isenções permitidas, é f de x, g de x dólares. Então, a função g de x. Em que g é uma função definida pela lei federal como segue. Então, você tem g de x, onde que você tem a função e o conjunto numérico. Uma coisa interessante a se observar nessa questão. Quando você tem maior, menor, ou maior ou igual, este número ele também entra dentro do conjunto. Por exemplo, eu quero fazer esse conjunto numérico aqui. Vai entrar quem? 0, 1, 2, até, né, o número 8.500, que também entra neste conjunto. Então, todas as vezes que você tem o quê? Menor ou igual, maior ou igual, os números das extremidades entram. Agora você tem aqui, ó, nessa segunda função, menos x é maior do que 8.500 e menor ou igual a 34.500. Então, como vai ficar essa função? O 8.500 não irá entrar, porque ele é só menor. Vai entrar quem? 8.501 até, né, o número 34.500. Então, todas as vezes que você tem menor, o número da extremidade, ele não entra, é o posterior. Por exemplo, aqui vai entrar quem? 34.501. 34.000
501. Vai até o quê? Pontinho, pontinho. Vai até o número 83.600. Ele entra, por quê? É menor ou igual? 83.600. Agora eu te explico. Por que que o número ele não entra aqui? Porque ele já foi citado anteriormente. Olha só. Se você já citou nessa função 8.500, não faz sentido ela entrar aqui novamente. Então, todos os primeiros elementos deste conjunto, ele não irá entrar. Por quê? Todas as vezes que eu tenho apenas menor ou maior, não entra. Mas quando eu tenho menor ou igual, maior ou igual, o elemento entra no conjunto numérico. Isso é regra de conjuntos numéricos. Menor ou igual, maior ou igual, o elemento da extremidade entra no conjunto. Mas se tiver apenas menor ou maior, ele não entra. Entra o posterior. No caso, ele entrou anteriormente, porque a gente trata de uma função envolvendo renda líquida, valores. A questão pede: o imposto de renda federal em 2021 para pessoa única cuja renda tributável naquele ano era de 20 mil dólares. Então, a renda dessa pessoa em 2021 era de 20 mil dólares. Aí você vai analisar todas as funções dispostas aqui, ó. Você vai analisar isso aqui. Onde que 20 mil se encaixa? Aqui nesse conjunto, só de observar, você acha que o 20 mil iria encaixar? Não. Por quê? O menor aqui é 0 e o maior é 8.500. Então, você pode cancelar. Analisando aqui, ó, você vai o quê? De 8.501 até 34.500. Então, quer dizer o quê? O 20 mil, ele está aqui no meio. Ele pertence a esse conjunto. Então, iremos pegar o quê? Esta função para resolver a nossa questão. Então, vocês entenderam? Então, lá na sua prova, você não vai pegar cada função dessa aqui, cada conjunto, e vai ficar fazendo isso aqui que eu coloquei aqui do lado do seu quadro. Não, você vai pegar e observar. Eu coloquei apenas isso para vocês entenderem como se comporta uma função, né? Como cada elemento desse. Se é menor ou igual, entra. Se é apenas menor, o elemento da extremidade não entra. Vamos lá. Então, a função a gente conseguiu observar que ela é o quê? 0,15x menos 425. Então, essa é a função que iremos trabalhar para resolver esse exercício. Porque a renda pedida para que você possa fazer os cálculos é o quê? 20 mil. Então, 20 mil está dentro dessa função. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora, professor? Você irá substituir o valor de 20 mil dentro desta forma. Então, você tem um f de 20 mil. Ou seja, aqui você tem o quê? F de x. Vou copiar aqui de forma que vocês possam entender. 0,15x menos 425. Então, essa é a função. F de x igual a 0,15x menos 425. Onde tem x, você vai substituir por quem? Por 20 mil. Então, você tem 20 mil é igual. Onde tem x, você vai substituir por 20 mil. Então, você tem 0,15 vezes 20 mil menos 425. Vou resolver aqui embaixo, porque tem mais espaço. Você tem f de 20 mil é igual 0,15 vezes 20 mil. Essa é a primeira operação que você tem que fazer, né? Então, não pode se subtrair nem somar antes de fazer a multiplicação. Então, 0,15 vezes 20 mil dá 3 mil. Então, vocês podem fazer aí no cantinho do seu caderno. É importante você fazer essas operações básicas. Como eu falo, na matemática,
Se você não sabe as operações básicas, fica difícil você conseguir prosseguir para algo mais complexo. Então você tem 0,15 vezes 20.000 é 3.000, menos 425. Agora a operação ficou fácil. Então f de 20.000 é igual 3.000 menos 425. Temos aí 2.575. Alternativa letra B. Lá na sua prova, você não vai fazer esse tanto de operações. Não precisa ficar colocando f de 20.000, tudo bonitinho. Por quê? O importante é você acertar a letra. Então, é igual eu te falei. Quando se tratar de função, você só observa aqui. Qual o valor que irá entrar? Vai ser a segunda? Então, coloco a segunda. Copiei a função, vou fazer as multiplicações cabíveis. Você vai multiplicar o quê? 20.000 por 0,15, obteve o valor, e desse valor você vai subtrair por 425. Não precisa nem fazer organizadinho, de forma que você entenda. Aí você chega basicamente na resposta. Vocês viram na questão passada a noção intuitiva de função. Então, se você tem um valor, você joga ele dentro daquela função, dentro daquela forma, você necessariamente irá obter uma imagem. Então, o domínio aqui foi o quê? 20.000. Você obteve uma imagem, 2.575, que é a resposta para esta questão. Então, caso vocês não entenderam, tem alguma dúvida, pode estar deixando nos comentários, que após a aula eu estarei respondendo vocês e tirando todas as dúvidas cabíveis. Temos agora a questão 3. Aí vocês se deparam com uma questão dessa na prova, vocês pensam em desistir. Mas, professor, é uma questão muito difícil, não consigo entender. É a noção básica das propriedades dos logaritmos. Então, sabendo que A é igual log de 1.000 na base 10, onde você tem B é igual log de 49 na base 7, e você tem log de 1 sobre 81 avos na base 3. E pede para calcularmos o valor de A mais B menos C. Vou te mostrar que é simples resolver esse tipo de questão. Então você tem aí, o primeiro logaritmo é o A, você tem log de 1.000 e você tem uma base 10. Por que eu vou fazer isso? Vamos igualar isso a x. Você vai elevar esta base ao x e igualar ao logaritmo. Vamos lá. Você tem lá, elevando 10 a x, né? 10x é igual, e copia quem está aqui próximo do logaritmo. É igual a 1.000. Aí você chega nisso e fica com dúvida. Mas por que ficou com dúvida? Porque às vezes não tem conhecimento das propriedades das potências. O que a propriedade da potência diz? Se você igualar as bases, você pode cortá-las quando você tiver uma igualdade entre elas, e os expoentes serão as suas respostas. Vamos lá. 10 elevado a x e você tem 1.000. Pense aí comigo. 1.000 é o quê? 10 elevado ao cubo. Então, só fazer, 10x é igual a 10 elevado ao cubo, ou a terceira potência. E igualamos as bases. Você faz o quê? Corta, corta. Então, você vai ter um x igual a quanto? X igual a 3. Então, potência se resolve assim, dentro do logaritmo. Então, esta é uma propriedade básica aí do logaritmo. Então, o logaritmo é o quê? Você eleva esta base ao expoente e iguala a este logaritmo. Vamos lá. Você temos o b, log de 49, na base 7. Você iguala a x, da mesma forma. Vai levar essa base a x. 7 elevado a x é igual a 49. Então, se aparecer isso aqui na sua prova, você já vai tirar 10 só pelo fato de saber o quê? Elevou a x, igualou, basicamente, só proceder com as propriedades das potências que você irá tirar 10 no seu concurso. Então, vamos lá. Pense,
Aqui você tem base 7, né? Então você tem o que aqui? 7 elevado a x. Isso é igual. 49. 49 é o quê? Ah, eu sei, professor, que 7 vezes 7 é 49. Então, só você levar 7 elevado ao quadrado. Ficou fácil. Cortou a base, você tem um x igual a 2. Olha aí a resposta. Básico, né? Temos aqui o logaritmo c, log de 1,81 avos sobre na base 3. Igualou isso a x, né? 1 sobre 81 na base 3. Faz o que? Novamente, eleva o 3 a x e iguala com a fração. Aí você para e pensa, vixe, cheguei nessa fração, tenho dúvida. Não se desespere. Primeira coisa, vamos pensar em qual número você deve colocar o 81 de forma fatorada. Se você tem dúvida se é um número muito grande, é só você fatorar, da forma como a gente aprendemos na aula passada. Vamos fatorar o 81. 81 dá por 2? Não dá. 81 dá por 3? Dá. Por quê? Você soma os algarismos. 8 mais 1, 9. 9 dá para dividir por 3. E se o número formado dá para dividir por 3, necessariamente o número original também dá. 81 por 3 dá 27. 27 também dá por 3, que dá 9. 9 dá por 3, que dá 3. E 3 dá por 3, que dá 1. A fatoração você irá copiar a base, o expoente você vai fazer o quê? 1, 2, 3, 4. 3 elevado à quarta potência. É só você substituir aqui. 3 elevado a x é igual a 1 sobre 3 elevado à quarta potência. Então, não sabe qual a base de um número, é só você fatorar. Uma coisa que você tem que ficar ligado também. Olha aqui. Se ao lado da igualdade você tem uma base 3, necessariamente você irá formar uma base 3 para cortar. Então, é só fatorar para ver a quantidade de fatores para fazer elevar a potência. Aí você tem essa fração. Vamos copiar aqui, 3 elevado a x é igual. Você tem essa fração através, né, deste número. E no denominador você tem uma potência. Como fazer isso, professor? Você vai jogar essa potência para o numerador com o expoente negativo. Então é só inverter. Então é regra, propriedade da potenciação. Você viu que tem as bases iguais, cortou, cortou. X é igual a menos 4. Então, se você tiver uma fração e necessariamente uma potência, você joga para o numerador e inverte o sinal do expoente. Então vamos lá. Você obteve o logaritmo c igual a menos 4. Então vamos fazer essa soma. A mais b menos 4. A letra A, você obteve valor 3. A B, você obteve valor 2. E o C, você tem menos 4. Prestar bastante atenção numa coisa. Você tem o menos da fórmula e o 4 aqui é negativo. Então, menos vezes menos. Então, você tem 3 mais 2, menos vezes menos, mais 4. Isso é igual a 9. Então, 3 mais 2, 5, mais 4, 9. Alternativa, letra D. Por que eu falo prestar bastante atenção nas regrinhas de sinais? Porque ela é de suma importância para que vocês possam aí, né, desenvolver essas atividades e questões da matemática. Então, voltando aqui comigo. Se você entende os principais conceitos da matemática, igual essas regrinhas de sinais, quando multiplicar ou somar, isso faz total diferença na resolução de uma questão de concurso. Vocês viram que, logo de início, a Consulplan, ela te dá tanto um valor para você não fazer esse jogo de sinal, quanto um valor, né,
Então, em concurso público, principalmente a banca Consuplan, você que vai fazer o concurso do Estado, tem que prestar bastante atenção nessas questões envolvendo aí, né, a banca Consuplan. É como você pode observar aqui, ó. Se você, por exemplo, não fizesse o jogo de sinal e copiasse pelo só o menos 4 lá, você chegaria numa resposta C, 5. Ou seja, você teria que você faria de forma errada assim, ó. 3 mais 2, 5. 5 menos 4 daria o quê? 1. Então, daria a letra B, na verdade, não é a letra C. Não. Então, você poderia chegar na letra B, como na letra A, perdão. Então, se você, por exemplo, fizesse essa soma sem fazer jogo de sinal, você teria resultado 1. Está errado. E muitas das vezes vamos no concurso dessa vontade de falar, não, eu fiz, está correto, porque todas essas alternativas você vai ter uma resposta para ela. Por exemplo, se você esquecer de colocar o termo C aí, necessariamente você vai chegar na resposta 5. Se você pensar drasticamente que seria o oposto do sinal, você marcaria a letra B, né? Então, uma questão da banca Consuplan, ela gosta de confundir o candidato. Então, tem que prestar muita atenção, né, quanto a isso. Então, a alternativa correta, a letra D. Por que, professor? Somei todos os algarismos, mas, como a gente percebe, temos um sinal negativo aqui da fórmula. E esse sinal negativo, ele se esbarrou no negativo do que corresponde ao valor do logaritmo C, e nisso você fez o jogo de sinal. Jogo de sinal é o quê? Sinais iguais sempre vai dar positivo. Ou seja, menos vezes menos dá mais vezes mais dá mais. Só sinais contrários, por exemplo, menos vezes mais dá menos, e mais vezes menos também dá menos. Temos outra função aqui disposta na sua tela, da banca Consuplan. Então, hoje trabalhamos pesado em cima das funções, vimos os conceitos iniciais de uma função, já ampliamos os nossos conceitos e você viu, né, que função ela não se resolve apenas com algumas particularidades. Então, voltando aqui comigo de novo, você viu que neste concurso, ele não vai cobrar, por exemplo, hoje, agora é função, vou resolver só a regrinha de função aqui. Não, você tem que entender as regras de matemática básica, aquelas regras que você aprendeu lá no 6º ano, 7º ano, e aplicar dentro de todos os conceitos de função. Então, por isso que eu falo, por isso que a gente está com o projeto Matemática do Zero, para que vocês possam aprender a matemática lá da raiz, lá do início. Então, não deixem de estudar a matemática básica. Eu falo para os meus alunos sempre que a tabuada, as regras de multiplicação, divisão, soma e subtração, elas são de suma importância para você ter sucesso no seu concurso, além de conhecer o conteúdo, né? Então, vocês viram aí na questão 3 que ele trabalhou com diversas regrinhas. Ele foi através do conceito de logaritmo, e do conceito de logaritmo, ele já jogou nas propriedades das potências. E dentro das propriedades das potências, já jogou para você encontrar um valor, né, de uma função. Então, quer dizer o quê? Há essa interdisciplinaridade de conteúdos dentro da matemática. Então, por isso que às vezes a matemática se torna difícil para muitas pessoas, porque ela trabalha com vários conteúdos ao mesmo tempo. Então, por esse motivo, uma dica da banca Consuplan é você resolver e entender todo o edital. Então, o primeiro ponto é entender o edital e, posteriormente, você irá ter sucesso aí no seu concurso. Vamos lá. Falou que a função desta questão aqui, f de x, é igual a x ao cubo. Então, nesta aula, você entendeu também que o f de x é o próprio y. Então, y é igual a x ao cubo, ou x elevado à terceira potência. Então, f de x é o próprio y. Então, você atribuindo um valor a x aqui, você vai encontrar um y. Por exemplo, você colocou 1. 1 ao cubo é 1. Então, quer dizer o quê? Nessa função, 1 vai ligar a 1.
Se você colocou o 2, vai ligar-se ao 8. Por quê? 2 ao cubo é 8. Então, você joga um domínio e gera uma imagem. Vamos lá. E está pedindo nessa questão para você calcular o valor da sua inversa. Mas, professor, eu não sei o que é uma inversa. Uma inversa de uma função é você trocar. Onde tem x, você vai colocar y, e onde tem y, você vai colocar x. Então, vamos só transformar aqui. Agora a gente vai precisar desse conceito. Y é igual a x ao cubo. A inversa é você trocar y por x e x por y. Ou seja, onde tem y aqui, você coloca quem? X. Deu um erro aqui. Vou apagar só para a gente... Olha só, onde tem y, você coloca o quê? X. E onde tem x, você substitui por y. Então, isso é basicamente a inversa. Eu vou só colocar a potência aqui no primeiro membro para facilitar a observação. Então, eu só inverti os lados, mas é a mesma coisa. Então, eu troquei o quê? X por y e y por x. E agora, professor, cheguei nisso. Um conceito importante agora. O inverso da potência é o quê? A raiz. No caso aqui, uma raiz cúbica. Então, y é igual a raiz cúbica de x. Então, y é igual a raiz cúbica de x. Nesse sentido, você tem o quê? A raiz cúbica de x. E nas alternativas, você tem lá, ó, f de 1 igual a f de 1x igual a x, f de 1x igual a x menos 1/3. E você tem f de menos 1x igual a x elevado a menos 1/3. E f de menos 1x é igual a x ao quadrado. Vamos agora observar uma coisa. Sempre que falar para você função inversa, vai trabalhar com o quê? Com f de menos 1, né? O f de menos 1. Então, você observa aqui, ó, letra A você pode cortar, letra B você pode cortar, porque tá o quê? F de 1. Então, é uma dica aí de concurso. Se tem função inversa, você trabalha com o quê? Com f de menos 1. Ou seja, o inverso de 1 é o quê? Menos 1. Então, função inversa, você trabalha com f de menos 1, x. Nesse sentido, você ficou com duas alternativas, letra C e letra D. Aí você vai partir para as operações. Substituir f de x por y, e o y, por ser uma função inversa, ele vai ser substituído por x, e o x necessariamente por y. Eu isolei aqui o y ao cubo para facilitar essa operação, e sei que o inverso da potência é a raiz cúbica. E o inverso da raiz é o quê? É o que a gente vai trabalhar agora. Perceba que o x ele está elevado a 1. Então, todo número que não tem uma potência, ele está elevado a 1. Por quê? Você elevar a potência a 1, você terá o mesmo número. Ou seja, por exemplo, você tem aqui, ó, 1 elevado a 1 é 1. 2 elevado à potência a 1 é o próprio 2. Então, se eu elevar o x à potência a 1, eu vou ter o próprio x, não vai interferir em nada. Então, você tem, ó, y é igual. Olha a regrinha. Copia o x, quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Então, esta é a transformação de uma raiz em potência. E foi o que a questão pediu. Então, você percebe que a alternativa correta é a letra C, apenas pelo fato de conhecer este conceito aí. O inverso da raiz quadrada é a potência. O inverso da potência é a raiz quadrada. Da mesma forma, se você quiser transformar esse x elevado a 1/3 em raiz, você também conseguiria. Então, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. É uma regrinha básica. Outra coisa também, não precisaria você nem fazer operação, só de observar. Não teria como ser x ao quadrado. Por quê? Você tem uma raiz cúbica. Então, concurso público envolvendo matemática,
além de conhecer o conteúdo, né, que a gente está trabalhando com ele na matemática do zero, não deixe de nos seguir nas nossas páginas, ativar o sininho, para que você também fique por dentro dessas dicas, porque matemática, além de aprender os conteúdos, você tem que observar, porque algo nem precisará fazer a operação, alguma questão, só de você observar você já vai ter matado, né, dado checkmate aí nesse conceito. Então vamos aqui para a próxima questão. Ela também envolvendo função. Então vocês viram que nesta aula a gente trabalhou pesado aí com função, com conceitos iniciais, e houve aí essa interdisciplinaridade de conteúdos, porque a matemática é isso. Você estuda do básico para chegar ao avançado. Na aula passada, vocês viram que foi uma aula bem básica, com questões básicas da Consuplan. Apesar de ser nível superior, é necessário você entender os conceitos básicos para seguir para um conceito mais avançado. Então não adianta eu chegar aqui para você e já jogar uma equação e querer que vocês resolvam de forma rápida. É preciso o quê? Entender a matemática lá da raiz. Uma piscina contém 240 metros cúbicos de água e no início do mês a piscina começou a vazar água. Os técnicos verificaram que a piscina perde 4 metros cúbicos de água por dia. Baseado nessas informações, podemos afirmar que... Então você percebe que essa questão ela pede para você interpretar, formar uma questão, uma função, através dos dados que foram elencados. Olha só de ler aqui a alternativa A, vamos aqui por eliminação. A quantidade de água da piscina é dada pela função QT. Então ele deu lá, ó, a função QT igual a 240 mais 4T. Essa foi a primeira alternativa da questão 5 da banca Consuplan. Vocês irão perceber que essa questão, por eliminação, vocês irão conseguir a resposta. Olha só, na alternativa A, ela deu como sendo mais. E vocês observam que a piscina o quê? Ela perde água. Automaticamente, quando você perde, você tem o quê? Algo negativo. Então não tem como ser a letra A. Você já pode marcar um X de errada. Não é a letra A. O zero da função do valor de t zero, significando que se nenhum conserto for efetuado, a piscina ficará vazia em 50 dias. Quando você tem t asterisco, quer dizer o quê? Que não irá entrar o zero. Como você vai ter zero, né, numa coisa, e esse t também, ele tem no sentido que em algum dado momento chegará em zero, ou seja, a piscina estará vazia. Irá subtrair tantas vezes que a piscina estará vazia. Diante da primeira assertiva A, que está errada, você pode montar a sua função, ou seja, QT é igual a 240, vimos que é negativo, né? Menos 4T. Então, a função para essa questão é essa aqui. Então, quando se tratar dessas funções, tente observar as alternativas que elas vão te dar respostas de forma assim intuitiva. Então, QT é igual a 240 menos 4T. Então, está em função do tempo. Por que você tem T asterisco? Porque o asterisco ele vai te dar uma função até você chegar zero. A piscina vai estar vazia, vai estar no zero. Então, podemos colocar um pontinho aqui para a gente voltar depois. Pode ser que seja a resposta. A função desse problema é expressa por QT igual a 240 menos T. Até aqui está correto. Sendo uma função crescente, onde o seu domínio é limitado. Vamos colocar um asterisco, né? A gente pode voltar nela, pode ser uma dúvida. O zero da função é o valor t de zero, ou seja, o zero é onde que a função vai chegar a zero, vai esvaziar toda a piscina.
significando que, se nenhum conserto for efetuado, a piscina ficará vazia em 60 dias. Então você observa que aqui a piscina ficará vazia em 60 dias e aqui a piscina ficará vazia em 50 dias. Mas, professor, como que iremos resolver essa questão? Tenho dúvidas. Você vai pegar a função. Vamos pegar essa função aqui, ó, que é de t, e encontrar esse tempo. Então, se você tem 240 metros cúbicos de água e uma função de tempo que a cada dia ela reduz 4 metros cúbicos, então você pensa, se a cada dia, né? Volta comigo aqui. Volta comigo aqui e vamos pensar matematicamente. Vamos pensar de forma matemática aqui. Volta comigo. Olha só. Essa questão, você pode resolvê-la de forma que nem precisar pensar muito. Mas por que você, professor, faz esse tanto de contas, esse tanto de operações? Porque eu quero que vocês entendam afinco o conteúdo de matemática, o conteúdo básico. Você pensa, olha só a matemática básica agindo aqui nessa questão. A piscina, ela comporta 240 metros cúbicos. E por dia, essa piscina, ela esvazia, ela perde 4 metros cúbicos. Quer dizer o quê? Se você dividir 240 por 4, você irá encontrar, basicamente, uma solução para quantos dias essa piscina estará vazia. Então, vamos aqui de novo na questão para que vocês possam entender. Olha só. Se você fizer, vamos ver matematicamente aqui, ó. Eu raciocinei que se eu tiver, por exemplo, 240 metros e eu dividir por 4, que é o que perde por dia, eu vou encontrar a minha resposta. Ou, matematicamente, você pode pegar 240 menos 4t. Joga o t para o outro lado da equação, né? 4t é igual a 240. Todas as vezes que você muda um número ou letra de membro, ele troca de sinal. Por isso o 4t ficou positivo. 4t é igual a 240. Então, t é igual a 240 dividido por 4. Então, é basicamente a noção intuitiva que você teve no início. Se eu tenho 240 metros cúbicos nesta piscina, se eu dividir por 4, que é o que ela perde por dia, eu vou encontrar a quantidade de dias. Aí você tem 240 dividido por 4 é 60 dias. Então, essa piscina, em 60 dias, ela vai perder toda a sua água. Ela vai chegar em quê? T0. Se você tem dificuldade nessa parte de divisão, é só pensar matematicamente. Olha, você apaga esse zero. 24 dividido por 4 é 6. Então, é só isso. Se você tem dificuldade em operações, me acompanhe. Caso você queira mentorias individualizadas com o próprio aluno, você pode entrar em contato comigo. Tenho turmas, tenho alunos que eu atendo de forma individual em mentorias, né, para explicar esses conceitos básicos de divisão, subtração, os conteúdos envolvendo a matemática, como você pode ver aqui, a função. Então, tudo isso, através das mentorias, você vai aprendendo, resolvendo questão, tirando suas dúvidas de forma individualizada. Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. E caso vocês também não estejam entendendo as resoluções, ficou alguma dúvida pertinente aí do conteúdo, só você deixar no comentário ou entrar em contato comigo. Então, na aula eu vou deixar aí para vocês o meu contato, né? Tem as minhas redes sociais, Léo Filho Prof, Instagram. Lá tem um conteúdo amplamente gratuito, assim como essas lives que eu estou promovendo. É um conteúdo mais amplo. Então, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, marcar sua mentoria, marcar sua aula, que a gente estará disposto a te ajudar a passar nesse concurso do Estado. Então, você percebe que
60 dias a piscina estará no zero. Então ficou a incógnita. O zero da função, voltemos aqui na letra B. O zero da função é o valor onde que o t asterisco. Então todas as vezes que você vê asterisco, é o quê? É zero. Essa função tende a zero. Significando que, se nenhum conserto for efetuado, a piscina ficará vazia em 50 dias? Errado. Ela ficará vazia em quantos dias? 60. Então, a letra D e a letra C são alternativas que poderão dar dor de cabeça durante a sua prova. Então, vamos analisar aqui, ó. Letra C. A função ou deste problema é expressa por QT é igual a 240 menos 4T. Até aqui, vamos dizer que essa questão está ok. Vamos analisar a segunda parte dessa função, dessa alternativa aqui. Sendo uma função crescente, onde o seu domínio é limitado. Uma coisa a observar, esta função ela é crescente ou decrescente? Se você tende a perder, então tende a decrescer. Então, nesse sentido, só de ter essa palavrinha crescente aqui nesta alternativa, ela se torna errada. Então, a metade da questão está certa, porque a função é esta mesmo, mas a segunda parte dela está errada apenas pelo fato da função da palavra crescente. Uma dica que eu gostaria de dar para vocês aqui também, porque eu sou tanto professor de legislação quanto de português, tenho formação na área. Quando se tratar de banca Consuplan, outras bancas que tenham a mesma identidade, elas vão colocar palavrinhas para tentar te confundir. E quando você estiver fazendo lá a sua prova de legislação, vão ter algumas palavras que irão te confundir. Então, legislação, você estuda a letra da lei. Então, você tem que aprender, decorar, saber tudo da lei pertinente. A LDB, BNCC, a UECA, Estatuto do Idoso. Então, você tem que, basicamente, aprender tudo. Então, nesse sentido, na matemática também vocês vão ter esse tipo de situação, conforme você pode observar aí. A palavrinha crescente, ela contradiz totalmente a função. Então, a função aí é o quê? Ela é decrescente. Ela tende o quê? A diminuir, a reduzir. Então, vamos lá. Já anulamos a letra A, por conta que a função está errada. Anulamos a letra B, porque são 60 dias. Então, a letra C, pela palavra crescente. Então, a resposta é a letra D, porque o zero da função é o valor t asterisco, significando que, se nenhum conserto for efetuado, a piscina ficará vazia em 60 dias. Correto. Então, a única alternativa certa é a letra D. Vocês viram que a gente gastou... vem aqui comigo novamente. Vocês viram que nós gastamos um certo tempo para resolver essa questão. Eu até havia salientado para vocês no início da aula que uma questão eu poderia gastar de 15, 20, 30 minutos para resolvê-la, porque eu quero que vocês entendam os conceitos da matemática, as principais pegadinhas que a banca está trazendo. Então, tenha muita atenção nessas palavras. Então, vocês viram que a palavrinha crescente, aí nessa questão, na questão 5, ela mudou totalmente aí a vertente dessa resposta. Então, se fosse lá decrescente, já seria correto. Então, a banca Consuplan vai trazer essas pegadinhas. E isso pode estar confundido o aluno, pode estar sendo trago basicamente para você errar. Então, o que a banca quer? Que você erre a questão, no sentido de mostrar qual profissional está apto a ser um professor, a ser um inspetor,
a ser um técnico, enfim. Por que eles jogam matemática? Por que eles jogam português? Por que eles jogam legislação dentro do concurso? Legislação para que você possa entender os direitos, deveres, tudo aquilo que está dentro da vertente da legislação do Estado de Minas, legislação brasileira, né? Entender os direitos da criança, do adolescente, do idoso. Então, você está trabalhando com o que dentro da escola? Com adolescente, com pessoas idosas, por quê? Os pais, né? Os avós. Você também tem que a matemática, por quê? A matemática, ela é uma das disciplinas, assim como o português, mais importantes que existem. Porque sem matemática, sem português, você não consegue desenvolver o cotidiano. Então, a matemática serve para você fazer contagens, operações. Então, você está lá com seu aluno. A matemática é interdisciplinaridade. Se você não entende o conceito da matemática, como você vai tirar uma dúvida de um aluno? Lá dentro da ciências, ou você é professor de ciências, tem matemática pesada, tem português também, não adianta você falar. Porque imagine só, você não entender o básico de português, você não saber escrever. Então, por isso que no concurso também tem redação, porque você também tem que saber escrever o mínimo possível. Então, eu acho que quando você é professor, você é observado de perto. Os pais, a comunidade observa, será que aquele professor realmente tem conhecimento de legislação? Será que aquele professor realmente sabe passar o conteúdo? Aquele professor sabe ensinar meu filho de forma correta? Então, tudo isso é relevante. Por exemplo, eu tenho sempre pensado, vou escrever um texto, vou fazer uma publicação. Eu tenho que prestar atenção, eu sou professor, se eu não tenho erros graves, porque com certeza a gente vai ter algum errinho de concordância, regência, até mesmo uma acentuação ali básica, mas erros graves não podemos cometer. Então, por isso que em concurso público sempre busca trazer o português, trazer a matemática, a legislação, a redação, simplesmente pelo fato de testar o candidato para ver se ele está apto a ser esse professor, a ser esse inspetor, a ser esse técnico, esse funcionário que dentro da escola irá transmitir o conhecimento. Então, até mesmo através da oralidade, sem menosprezar a escrita, você também está transmitindo conhecimento. Então, nós, enquanto profissionais, formadores de profissionais, de futuras sonhos que os alunos têm, temos que ter noção básica da matemática, do português, porque escrever bem é algo que temos que ter na nossa vertente, principalmente como professor. Então, é prestar bastante atenção nisso. Às vezes a gente vai sair um pouquinho da matemática, porque eu gosto de dar esses exemplos, porque serve como um meio para que a gente possa repensar as nossas práticas, repensar o nosso momento de dar aula. Não que X sabe mais do que Y, mas que o conhecimento se constrói a cada dia. Eu sempre falo para todos os meus alunos, ou até mesmo para amigos, colegas, que a cada dia a gente está numa aprendizagem significativa. E essa aprendizagem ela só acontece se a gente quiser, se a gente querer que tudo isso sirva para que a gente possa crescer. Então, uma simples questão que a gente está resolvendo aqui agora, esse projeto que a gente tem de estar levando conhecimento, ele serve para que você possa entender um conceito que te levará a um resultado positivo na sua prova. Então, foque, preste atenção, porque eu tenho certeza que você terá sucesso se você dedicar, se você se organizar. Vamos agora para a questão 6. Vamos para o que interessa. Observe a rampa de acesso de um estacionamento ao shopping, representada conforme a figura abaixo. Você tem um triângulo. Isso é chamado de triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Você tem aqui um ângulo de 90 graus.
Então, todas as vezes que você vê um triângulo que tivesse quadradinho, formar esse ângulo de canto, ele é o ângulo de 90 graus. Sabendo que alfa é igual a 60 graus e a altura da rampa é igual a 2 metros, então essa altura desse percurso aqui é igual a 2,5 metros, né? Então partimos lá de função e entramos aqui agora na questão de triângulo retângulo, da geometria básica, que também cai no concurso. E esta questão ela pede para calcularmos o comprimento da rampa. Então, é algo que serve basicamente como conhecimentos aí da matemática. Voltando aqui, na verdade, é a altura que refere-se a 2,5 metros. Então, a altura dele aqui é igual a 2,5 metros. E quer encontrar o comprimento desta rampa, que é o x. Vamos entender aqui basicamente algumas regras de trigonometria no triângulo retângulo. Então, este é o conteúdo desta questão. Trigonometria do triângulo retângulo. Trigonometria. Então, é um conceito que às vezes muitos alunos ficam com medo. Quando tem a palavrinha trigonometria no círculo, na circunferência, trigonometria no triângulo retângulo. É um conteúdo que assusta pelo nome, mas é simples. O que a gente vai estudar e o que a gente precisa saber sobre trigonometria no triângulo retângulo? Você tem, seno do ângulo, vamos chamar seno de alfa, é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Você tem cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. E você tem a tangente, que é TG de alfa, é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. São as regrinhas aí básicas. Então, matemática, você basicamente tem que saber as regrinhas. A gente vai ver em aulas posteriores, relacionados aí principalmente com equação do segundo grau e também volumes, áreas, perímetros e volumes, perímetros, áreas e volumes. Então, é necessário você decorar fórmulas. Então, essas fórmulas aqui envolvem a trigonometria do triângulo retângulo. Você percebe que você tem um triângulo aqui, disposto, né? Vou riscá-lo aqui em vermelho. Então, você tem um triângulo. Você tem um ângulo alfa valendo 60 graus. Então, ângulo é dado em graus. E quer calcular esse percurso. Qual a primeira coisa que a gente deve fazer para encontrar esse valor de x? Usar o conceito, ou seja, de seno, cosseno ou tangente. Aí você percebe, o que a gente está procurando está oposto ao ângulo. E você tem aqui uma hipotenusa. Então, vamos aqui, vou desenhar um triângulo aqui para que vocês possam entender. Um triângulo retângulo. Como eu disse há pouco, eu não sou bom em desenho. Você tem um ângulo de 90 graus, então necessariamente um triângulo retângulo. Você tem catetos e hipotenusa. O lado que está oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. É o que temos aqui, hipotenusa. Olha o ângulo aqui de 90 graus. Oposto ao ângulo de 90 graus, temos a hipotenusa. Nesse sentido, você vai observar qual destas fórmulas eu irei utilizar. Seno, cosseno ou tangente? Olha só, seno. Seno é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Olha lá, eu tenho o valor do cateto oposto, correto. E quero a hipotenusa, porque é o valor de x. Então, eu irei utilizar o quê? Seno de alfa, que é igual a quê? Cateto oposto sobre
hipotenusa. Então essa é a forma que eu irei utilizar para resolver esta atividade. Entenderam? Então qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aí no chat. Eu irei ajudar vocês com essas dúvidas pertinentes. Vou só apagar esses riscos aqui para não ficar tão com a poluição visual muito grande. Então, o oposto do ângulo de 90 graus, temos a hipotenusa. Olha, vamos fazer análise aqui. Ó. Por exemplo, se você pensasse, não, professor, por que não utiliza o cosseno? Cosseno é o quê? Cateto adjacente. O adjacente a esse ângulo vai ser esse aqui, ó, cateto adjacente. E a hipotenusa você tem, mas não se refere. Você não tem valor atribuído ao cateto adjacente. Por exemplo, se na questão ele desse que os 2,5 fosse o afastamento aqui, então você utilizaria quem? Cosseno. Agora, se por exemplo, tangente, mas por que não utilizar a tangente? Tangente é o que? Cateto oposto, que é esse cateto aqui, sobre o cateto adjacente. Se quisesse calcular o y aqui, você utilizaria quem? A tangente, né? Então, dentro da trigonometria, você tem que analisar qual fórmula você irá utilizar para resolver a questão. Então, vamos lá. Seno de alfa. Alfa aqui foi dado que é 60 graus. Então, você copia lá. Seno de 60 graus é igual. Cateto oposto é 2,5. E a hipotenusa a gente chamou de x. Então, temos aqui basicamente a fórmula. E agora, professor, mas como que eu irei calcular esse seno de 60 graus? Tem uma regrinha básica da matemática. Vamos aqui fazer. Eu vou só... caso vocês queiram copiar essas regrinhas, eu vou dar 2 minutinhos aqui. Essa do seno, cosseno e tangente. Eu vou apagar essa parte para ganhar espaço. Então vocês têm 2 minutinhos, vou deixar aqui aberto, para que vocês possam apagar, né, as suas regras. Possam copiar, na verdade, né, que eu iria apagar posteriormente. Beleza, pessoal. Eu vou apagar aqui para que eu possa ter espaço, né? Que o espaço aqui ficou pequeno. Mas qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Eu vou colocar no chat. Daqui a pouco eu vou colocar um formulário. Nesse formulário vocês podem preencher, caso vocês queiram que eu entre em contato, para que vocês possam marcar aulas, mentorias, né? Para entender a matemática. Porque aqui a gente está pegando o grosso. E eu estou tentando explicar de uma forma simplificada para que vocês possam entender nesse conceito da matemática. Porque eu não consigo, em apenas 1 hora e meia, passar todo o conteúdo de matemática para vocês. E matemática, como a gente disse, sozinho a gente não consegue, muitas das vezes, entender os conceitos. Então a gente precisa de alguém. Por esse motivo a gente faz essas mentorias para auxiliar os nossos alunos na resolução de forma rápida dessas questões. Então, vou deixar aí um formulário para que você possa, nossa equipe vai estar disponibilizando aí para vocês este formulário, para que vocês possam preencher e colocar, né? Vai ter a opção lá para você colocar, se você quer que a gente entre em contato, para basicamente ter acesso a essas mentorias, né? Que é importante
ter esse acompanhamento, ter essas aulas, justamente para você aprender o conteúdo da matemática. Desenhei esse quadro aqui, 30 graus, 60 graus, 45 graus. Aqui vai de 15 em 15. E 60 graus. Aqui temos o seno e temos o cosseno. Olha uma regrinha básica que vocês vão aprender agora. Caiu esse tipo de questão na sua prova, a primeira coisa é você aprender aquelas regrinhas que eu pedi para vocês copiarem, né? Caso vocês não copiou, só voltar o vídeo após o encerramento. Lembrando que essa aula vai ficar gravada no meu canal do YouTube. E tem outras aulas aí totalmente 0800 para que você possa aprender matemática. Então, não perca tempo. Aproveite essa oportunidade. E caso vocês queiram ampliar ainda mais os seus conceitos de matemática, entre em contato comigo, eu irei te mostrar como aprender matemática de uma forma fácil. Olha só essa dica. Você faz esse quadro, né, basicamente, e você faz o quê? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2. A próxima etapa é dividir todo mundo por 2. E a próxima etapa é você colocar raiz em todos os numeradores. Raiz quadrada em todo mundo. Aí você vê, ó, raiz quadrada de 1, eu já vou ter. Eu vou apagar a raiz, porque raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 2 fica, raiz quadrada de 3 fica, de 3 fica, de 3 fica, de 1 é 1. Então já montamos aí os valores correspondentes ao seno. Ó, seno de 30 graus é meio. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 3. Cosseno de 60 é igual a meio. Então, vocês viram a regrinha. Só seguir o passo a passo, vocês não irão esquecer. Correto? Então, vamos lá. Seno de 60 graus. Seno de 60 graus é o quê? Raiz de 3 sobre 2. Então, temos o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Vamos lá. Então, vamos substituir aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2 é igual a 2,5 sobre x. Então, substituir o seno aqui por raiz de 3 sobre 2, só copiar o restante. Na aula passada, nós vimos aí a noção intuitiva de proporção. Então, pode ser que você não assistiu a aula passada, você não assistiu outras aulas aí do professor Leonardo. E nela você tem a noção de resolver uma proporção. O que é uma proporção? Você tem uma igualdade de razões. O que é uma razão? É uma fração. Toda vez em matemática que falar razão, é uma divisão. E a banca Consuplan, volta aqui comigo novamente. E a banca Consuplan, ela tem essa especificidade. Ela basicamente, ela busca, acima de tudo, trabalhar com esses conceitos que às vezes envolvendo a matemática, né? Elas trazem essas regrinhas, né? Então tem que prestar muita atenção. Porque matemática se aprende na prática. E muitas das vezes os conceitos básicos, conforme a gente viu aí anteriormente, os conceitos básicos, eles são basilares para vocês entenderem, né, a matemática. A matemática, eu não vou falar que ela é fácil, porque é difícil, principalmente quando você está estudando sozinho.
E nisso tem que ter muita atenção, né? Então temos aí essa proporção. Quando você tem uma proporção, você multiplica em cruz. Então você tem raiz de 3x. Eu vou dar só mais um tempo para vocês copiarem essa tabela aqui, porque eu vou buscar essa proporção aqui para a gente ganhar mais espaço. Então vocês têm 2 minutinhos apenas para copiar essa tabela. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá, pessoal? Então, copia a tabela aí, por favor, porque vocês vão precisar para estar aprendendo. Então, em casa, vocês podem pegar e, e copiá-la, né? Então, não deixe de fazer isso não, porque a prática, ela vale muito. Então, 2 minutinhos aí para vocês copiarem. Lembrando aí das nossas mentorias, vou apagar aqui, então caso vocês não copiaram, vocês podem voltar aí o vídeo após o encerramento da transmissão e copiar, né? Essa tabelinha é muito importante vocês conhecerem. Vamos lá. Eu vou copiar aqui novamente, vou puxar isso aqui para cima. Temos aí raiz de 3 sobre 2, que é o valor do seno de 60. Isso é igual a 2,5 sobre x. Aí você multiplica em cruz, você tem uma proporção, raiz de 3x, ou raiz de 3 vezes x, é igual a 2,5 vezes 2. Beleza, pessoal? Vamos lá. Raiz de 3, x, é igual a 2,5 vezes 2, sabemos que é 5. Agora o próximo passo. Quem está multiplicando, eu passo dividindo. Isolou x, 5 raiz de 3. 5 raiz de 3. E agora, o que a gente faz? Cheguei aqui, ó. 5 sobre raiz de 3. Esta é a resposta? Em matemática, vocês já estudaram lá no 9º ano, né? Eu gosto sempre de falar isso, que quando você tem raiz no denominador, você tem que basicamente fazer a racionalização. O que é racionalização, professor? Vou só apagar isso aqui para a gente ganhar mais espaço, para ficar organizadinho. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Racionalização é você multiplicar. O que aparece aqui nesse denominador? Raiz de 3, né? O radical raiz de 3. Então você tem, ó, multiplica por raiz de 3, raiz de 3. Então sempre que aparecer esse tipo de situação, você tem que cancelar, eliminar essa raiz. E como você elimina uma raiz? Multiplicando pelo inverso dela. Ó, 5 vezes raiz de 3 vai dar o quê? 5 raiz de 3 sobre 3 vezes 3, raiz de 9, né? Então você chegou a isso. 5 raiz de 3 sobre 9. Raiz de 9 é quanto? Eu vou puxar aqui novamente
caso vocês queiram copiar essas informações, vocês podem voltar o vídeo aí, só para ficar organizadinho. Porque o espaço aqui ficou pequeno para a gente fazer essa resolução. Ó, eu vou copiar isso aqui. Você tem o que, ó? 5 raiz de 3 sobre raiz de 9. Por que eu cheguei nisso aqui, professor? Porque você fez a racionalização. Você tinha isso aqui. E em matemática, você não pode deixar radical no denominador. Então você faz o quê? Racionaliza, multiplica pelo próprio radical. 5 vezes raiz de 3 deu 5 raiz de 3. E 3 vezes 3, raiz de 9. Então você tem, ó, 5 raiz de 3. Raiz de 9 é quanto? 3. Então, você encontrou a resposta pertinente à questão, que é a alternativa letra C. 5 raiz de 3 sobre 3 metros. Então, caso vocês ficaram com alguma dúvida pertinente, é só voltar aí nos comentários, né, que estaremos dispostos a ajudar vocês, né, nesse quesito. Então, matemática é isso, né? Então, vamos para a próxima questão, questão 7. Eu vou dar só 2 minutos para vocês pensarem como resolver esse tipo de questão. E nesse tempo também, que vocês possam aí colocar, vou abrir esse espaço, vamos dizer assim, de 3 minutos. Vou dar 3 minutos para vocês colocarem aí as suas respostas. Qual resposta você acha que está correta? Por quê? Como você pensou? 3 minutos aí, a partir de agora. Então, qualquer dúvida também vocês podem colocar, que a gente vai estar respondendo. Não se esqueçam também de deixar o like, seguir a minha página para que você possa aí acompanhar todas as novidades da matemática. Essa questão 7, ela envolve progressão aritmética. Uma coisa aí, antes de vocês darem a resposta aí, vou só dar essa pequena explicação. Mas, professor, o que é uma progressão aritmética? É uma PA. Você tem uma PA. Por exemplo, eu tenho 1, a PA, ela sempre tem uma razão. Para você descobrir a razão, você faz o segundo termo menos o primeiro aqui, ó. Você sabe que a razão aqui vai ser o quê? Mais 1. Você somando 1, você vai obter o próximo termo. Então, isso é PA. Por exemplo, eu tenho essa outra PA aqui, ó. Ela vai até o infinito. Mas temos essa PA, 2, 4, 6, 8. Pensando nessa mesma regularidade. Se você pensar, ó, 2 menos 4 menos 2, eu tenho mais 2. Então, a razão entre essa PA aqui vai ser 2. Então, se eu somar 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Se eu somar 8 mais 2, 10. E assim por diante. Então, PA é isso.
vai ter uma regularidade existente. E nesta questão, você tem aí, ó, o primeiro termo é o quê? 3x, o segundo termo, 6x mais 3, e o terceiro termo, 15x mais 24. Então, o primeiro termo é igual a 3x, o segundo termo é igual a 6x mais 3, e o terceiro termo é 15x mais 24. Então, tem essa regularidade. PA é basicamente a regularidade entre os termos. Então, vou deixar essa pequena dica aí para vocês possam, né, fazer esta questão. Beleza, pessoal. Vamos aqui. Demos aí os 3 minutinhos para vocês fazerem essa questão. Vou só apagar aqui essa noção intuitiva de PA. Mas, professor, como vamos resolver esse tipo de questão? Tem uma propriedade básica da PA que eu quero passar para vocês aqui agora. Olha só, sempre que aparecer esse tipo de questão para vocês, você pensa no seguinte: quando temos 3 termos consecutivos, ou seja, a PA são termos consecutivos, o termo do meio é igual à média aritmética do termo dos extremos. Então, você tem, ó, o termo do meio é quem? É x. Então, o termo do meio é igual à média aritmética do termo dos extremos. Então, você tem essa pequena regra, vamos dizer assim, ó, regra. O termo do meio será igual à média dos extremos. Isso é uma propriedade que você pode utilizar para resolver esse tipo de questão. Então, uma PA, você tem que, somando uma certa regularidade, você encontra esses valores. Assim como eu falei anteriormente aí nas dicas que eu dei, vamos aqui. Vamos seguir essa regra, ó. O termo do meio, primeira coisa, o termo do meio é essa aqui. Então, você tem lá 6x mais 3 é igual à média dos extremos. Então, você vai fazer o quê? 3x mais 15x mais 24. Isso é dividido por 2. Por que por 2? Porque você tem dois termos. Então, todas as vezes que tiver esse tipo de situação, você pega o quê? Pega o termo do meio igual à média aritmética. Então, média aritmética é o quê? Se você tem dois termos, divide por 2. É basicamente isso. Vimos na questão anterior que temos uma proporção. Quando não temos nada, dividimos aqui por 1 e multiplicamos em cruz. Aí você tem 2 vezes tudo isso aqui vai ser o quê? 2 vezes 6x mais 3. Isso vai ser igual a 3x mais 15x mais 24. Chegamos nisso. É basilar. É basilar. Vamos lá. Fazendo a distributiva aqui, ó. 2x. 2 vezes 6x. 2 vezes 6, 12x.
mais 2 vezes 3, 6. É igual, vou copiar tudo novamente, 3x mais 15x. Essa é a equação do primeiro grau. É igual a 24. Vou jogar para o primeiro membro apenas as letras. O 3 eu vou trazer, mas com sinal negativo. O 15 da mesma forma, com sinal negativo. Tudo isso é igual a 24. E o 6 eu vou jogar para o outro membro com sinal trocado também. Então, você está fazendo a resolução de equações do primeiro grau. Você isola e divide. Olha lá, 12x menos 3 menos 15, vai sobrar o quê? Menos 6x. Vai ficar com algo negativo. Isso é igual. 24 menos 6 é igual a 18. Quem está multiplicando vai passar dividindo, então você vai ter um x igual ao sinal negativo, menos 18 dividido por 6. Isso é igual a menos 3. Obtemos o valor de quem? De x. Agora, nesse espaço aqui do lado, né, vamos determinar esta PA. Você tem o primeiro termo, que é 3x, o segundo termo, 6x mais 3, e o outro termo é 15x mais 24. Só substituir. Você tem aí, ó, 3x. Você vai fazer o quê? 3 vezes menos 3. Jogo de sinal, mais vezes menos, dá menos. 3 vezes 3, 9. Primeiro termo aqui é 9. Aí você tem, ó, 6x mais 3. É a segunda equação. Onde tem x, você coloca menos 3, né? Mais 3. Ó, 6 vezes menos 3 dá o quê? Menos 18. 18 com 3 dá menos 15. Então, o segundo termo é menos 15. E posteriormente você tem aí, ó, 15x mais 24. Substituindo, 15 vezes menos 24. 15 vezes menos 3, perdão. Para apagar para não confundir vocês. Você tem 15 vezes menos 3 mais 24. 15 vezes menos 3 dá menos 45 mais 24. Então você tem uma dívida e vai pagar essa dívida. Então, menos 45 mais 24 é igual a menos 21. Obtemos os três termos desta PA. Vou colocar aqui logo acima para vocês. Ó. O primeiro termo é menos 9. O segundo termo é menos 15. E o terceiro termo é menos 21. Então, você tem os três termos dessa PA. E obtemos ela utilizando essa regrinha, né? O termo do meio será igual à média do extremo, menos 21. Olha lá, o que pediu na questão? O valor da soma dos termos. Então, você vai fazer o quê? Somar tudo. Menos 9, menos 15. Eu vou fazer de forma simplificada para vocês possam entender por que vai dar tudo menos. Vamos aqui, ó. O espaço está pequeno. Ó, você tem menos 9 mais menos 15 mais menos 21. Aí você faz o jogo de sinal aqui, ó. Menos vezes mais dá menos, né? Então vai ter o quê? Menos 9, menos 15. Ó, mais vezes menos dá menos. Menos 21. Você vai somar todas essas dívidas e vai encontrar o valor correspondente a menos 45. Alternativa
Letra B. Então, essa questão do sinal ela é muito importante. Vocês viram aí que na letra D vocês têm 45 positivo. Por exemplo, se vocês não fizerem a questão do sinal aí de forma correta, a multiplicação, o jogo de sinal, vocês podem errar a questão. Então eu sempre falo para os meus alunos, tenham muita atenção nesta questão do jogo de sinal. Vocês viram que para resolver esse tipo de questão da PA, utilizamos aí a regrinha. O termo do meio será igual à média dos extremos, né? Então, você sabe que a PA é uma regularidade. E esta regularidade, ela segue, né? De modo a formar a PA menos 9, menos 15 e menos 21, né? Posteriormente, é notório, né, ver isto na sua questão. Então, qual? Eu vou deixar aqui para vocês pensarem, né? Eu vou apagar tudo que está aqui na sua tela. Vamos fazer assim, vou dar um tempo de 2 minutos para vocês copiarem, caso vocês queiram. Mas caso não dê tempo, vocês podem voltar ao final da transmissão e copiar. Mas eu vou dar um tempo de 2 minutos e necessariamente eu vou apagar todos esses burriscos e vou mostrar para vocês aqui de mão, em mãos aí, em primeira mão, ah, como e qual é a razão dessa PA. Caso vocês tenham a noção, qual é a razão da PA? Menos 9, menos 15 e menos 21. Qual é a razão desses termos aí? E principalmente, qual seria o quarto termo dessa PA? É um pequeno exercício que estou fugindo da questão, mas é só para vocês entenderem. Então, 2 minutos para vocês copiarem. Caso vocês tenham a resposta, qual é a razão e qual é o quarto termo, pode deixar aí nos comentários, aí no chat, que necessariamente a gente vai estar discutindo, né, mantendo esse diálogo aí com os alunos. É muito importante. Matemática se trabalha discutindo e praticando. Então vou apagar aqui. Caso vocês não tenham copiado, pode voltar ao vídeo assim que terminar essa transmissão e copiar, né? Eu só vou apagar aqui para ter um pouquinho de espaço, só para não ficar bagunçado, que eu vou mostrar aqui para vocês, só para provar a razão, né? A noção intuitiva de uma PA, né? PA, você vai somar, acrescentar e você tem uma regularidade. E no seu concurso, você tem que buscar encontrar essa regularidade desta PA. Vou apagar só esta aqui, para não gastar muito tempo. Então, você formou a PA, progressão aritmética, a PA menos 9, o segundo termo é menos 15 e o terceiro termo é menos 21. Temos essa PA. E a questão pediu para somar os termos, né? Você vai somar número inteiro. Temos aula sobre isso. O que é número inteiro? Número negativo e positivo. Então, essa questão de número inteiro, eu sempre alerto meus alunos que número inteiro é fácil você errar uma questão que envolve número negativo, né? E número negativo tem que fazer jogo de sinal. Enfim, a primeira pergunta que eu fiz para vocês, qual seria a razão? Qual seria o meu R aqui? Razão de R. Só você pensar, qual número que? Eu somei para chegar a 15, somei para chegar a 21. É basicamente o menos 6.
você somou menos 6, ó. Menos 9, menos 6. Sinais iguais, conservei o sinal e somei. 9 mais 6, 15. Aí você tem um menos 15. Aí você somou menos 6. Você chegou em menos 21. Então, sinais iguais, conserva o sinal e soma. Apesar de ser negativo, essa é uma das principais dúvidas dos alunos, né? Quando se envolve números inteiros. Quando você está no conjunto dos números naturais, que são apenas números positivos, fica fácil você fazer as operações. Mas quando chega nessa parte de um número inteiro, a maioria dos alunos tem dúvidas, né? Então, é importante prestar muita atenção. E eu pedi para vocês o quarto termo. O quarto termo é o quê? É fácil. Você tem um menos 21, você vai somar 6, né? Ou seja, subtrair numa subtração, então você vai somar dívidas. Eu falo assim, ó, você tem uma dívida de R$ 21 na mercearia, vai lá e compra um pacote de bolacha e vai ficar devendo mais, né? Sua dívida vai aumentar para R$ 27. E assim sucessivamente. Isso é a noção intuitiva de PA, né? Então, basicamente, eu formei os termos lá da PA. Se eu quisesse 4 termos, menos 9, menos 15, menos 21 e menos 27. Então, formei minha PA. Essa questão foi basicamente bem intuitiva, onde que você tem, através dessa noção de PA, resolver esse tipo de questão. Então vamos aí para a última questão de hoje, questão número 8. Ao acrescentar 20 unidades à terça parte de um número, o resultado é 45. Assinale a alternativa que representa esse número. Esta questão, ela está disposta lá no primeiro item do seu edital, né? Operações aritméticas envolvendo equações do primeiro grau. Vou deixar aí para vocês 3 minutinhos para que vocês possam ir resolvê-la, colocar a resposta aí no chat. E logo em seguida eu irei resolvê-la com vocês. Então, 3 minutinhos a partir de agora. Qualquer dúvida, ao final da aula estarei disponibilizando aí para vocês. Já vou disponibilizar aqui um formulário capaz que você possa preencher, caso você tenha interesse em mentorias, aulas, para que você possa aprender a matemática do zero. Esse é o projeto que idealizei basicamente para que vocês possam entender a matemática de uma forma rápida, fácil e prática. Então, sem mais delongas, vamos resolver essa questão. Ao acrescentar 20 unidades à terça parte de um número, o resultado é 45. Então, a matemática é basicamente uma interpretação basilar de conceitos. Olha só, ao acrescentar, quando você pensa na palavra acrescentar, você logo pensa no mais. Aí você fala, a terça parte, né? O resultado é igual. Então, resultado, você tem um símbolo de igual. Ao acrescentar 20 unidades à terça parte de um número. O que é a terça parte de um número? Essa palavra, um número, eu posso chamar isso de x, independente da letra. Então, eu tenho a terça parte de x e eu somei a essa terça parte de x 20 unidades. E isso é igual a 45. Então, a dificuldade é só chegar até nisso. Por quê? A banca Consulplan, ela não vai dar para vocês esta equação do primeiro grau, né? Porque primeiro grau, o x aqui está elevado a 1, que é o maior grau. Ela não vai te dar isso para você resolver, porque é fácil. O difícil é só chegar até isso. Então, é interpretação. Então, vamos lá. Vamos isolar a letra, né? X sobre 3 é igual a 45
menos 20. Então, o 20 você passa para o outro lado com o sinal trocado. X terços é igual a 45 menos 20 é igual a 25. Lembre-se que divisão de proporções, ou seja, como resolver uma proporção? Você vai multiplicar em cruz. Isso você vai, basicamente, na maioria das questões você vai utilizar essa proporção. Então você vai, x vezes 1 é x. E você tem aí, ó, 3 vezes 25. X é igual a 3 vezes 25. Se você tem dificuldade de matemática, 3 vezes 2, ou 3 vezes 20 é 60. 3 vezes 5 é 15. 60 mais 15, 75. Alternativa letra D. Então, vocês viram como é fácil, né? Essa questão da matemática. A matemática, eu gosto de sempre de evidenciar que ela é bela. Então, eu vou deixar aqui para vocês, vem aqui comigo. Vou deixar aqui na tela essa questão do formulário, né? Basicamente para vocês terem como foco. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo essas atividades para que vocês possam, acima de tudo, terem algo para que possa estudar, né? Porque matemática a gente só resolve ela através da prática. Então, matemática você só se aprende através da prática. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo o material PDF, né? Esse material PDF ele serve basicamente para que vocês possam entender esses conceitos, né? Através da prática. Então, finalizamos a nossa aula de hoje. Essa aula que foi basicamente para explorar alguns conceitos da matemática. Eu vou deixar aqui na tela para vocês. Vou deixar aqui na tela para vocês os meus contatos, tem minha rede social. E por que eu quero deixar isso? Temos aí o projeto Aprenda do Zero Matemática para Concurso. Esse projeto é uma idealização que eu busquei para tentar ajudar os concurseiros a tirar essas principais dificuldades aí da matemática, né? Porque a matemática em si ela é difícil quando não estudada de forma correta. E matemática você só aprende através da prática. Por esse motivo, eu deixo aí também nos comentários o formulário Google Forms. Vocês que estão acompanhando aí a nossa live, possa preencher e colocar se você quer ou não aprender matemática de forma fácil, simplificada. Quando eu falo simplificada, é quando eu pego uma questão que eu levaria às vezes segundos ou 1 ou 2 minutos para resolver. Eu simplifico ela de forma, né, que você vai conseguir entender aquela matemática básica, aquela matemática pura ali, né, de forma fácil. Então, se vocês tiverem a possibilidade, aí pode anotar meu contato, tem minhas redes sociais. Gostaria de pedir vocês para seguirem as minhas redes sociais, basicamente para acompanhar, né, todas as divulgações, todos os vídeos e tudo aquilo pertinente às nossas aulas. E qualquer dúvida, vocês podem deixar aí no chat, né? Estou aqui para ajudar vocês e quero e tenho certeza que vocês terão sucesso aí no seu concurso. Então, pessoal, esta foi a nossa aula Aprender Matemática do Zero, nosso projeto, né? Matemática do Zero. Estarei sempre promovendo esses eventos onde que vocês poderão, acima de tudo, aprender matemática de uma forma rápida, fácil e prática, onde que eu explico todos os conceitos da matemática através das questões das bancas de concurso.
Então, não deixem de me acompanhar nas redes sociais, seguir o meu perfil, compartilhar, deixar o seu like, para que a gente possa continuar ainda mais trabalhando em prol da sua aprovação. No mais, deixo um forte abraço, até a próxima semana e Deus abençoe, e tenho certeza que com foco, determinação e planejamento, né? Planejamento, você tem aí o sucesso. Então você tem que ter foco, você tem que ter disciplina e você tem que ter a execução de tudo aquilo que você pretende para o seu futuro, seja no concurso, seja na vida. Então, forte abraço, até a próxima aula. Estamos juntos, rumo à sua aprovação com o projeto Matemática do Zero do professor Leonardo Mendes.